Olá, pessoal, sou a professora Andressa, professora de língua portuguesa do Colégio Meta. E hoje nós vamos fazer a correção do nosso simulado. O simulado que equivale à nossa primeira apostila, né? Aos conteúdos do nosso primeiro bimestre. Vamos à questão número 1. Na questão número 1 diz o seguinte: o gênero textual charge satiriza de forma humorística acontecimentos e ou personalidades situadas em um momento específico. Nesse sentido, o humor da charge está. Então, nós estudamos que para eu fazer a interpretação, para eu fazer a análise de um texto que utiliza linguagem verbal e linguagem não verbal, como a charge, eu tenho que pensar em todas as características dessa charge. Primeiro, a charge ela vai criticar acontecimentos específicos, né? Acontecimentos marcados no tempo, acontecimentos ou personalidades. Quando ele utiliza e fala que a charge ela vai satirizar de forma humorística, essa questão do humor ela nem sempre vai estar relacionada ao fato de que eu achei aquele texto engraçado. Então, nós vamos analisar aí onde e o que gera uma quebra de expectativa dentro desse texto, para a gente poder chegar à resposta correta, para a gente poder conseguir compreender, né? Então, o enunciado principal é o seguinte: nesse sentido, o humor da charge está, né? O texto da charge diz assim: que coisa feia, menino, não tem educação, não? Nem educação, nem saúde, nem segurança. Então, o que gerou a quebra de expectativa aqui nessa charge? O que gerou esse humor, né? Esse humor, ele está na pergunta da mulher, letra A, né? Letra B, ele está na resposta do menino. Letra C, na linguagem verbal e não verbal. Letra D, nos sinais de pontuação. Então, a letra D e a letra C a gente já vai descartar automaticamente, porque a linguagem verbal e não verbal, elas precisam agir e se comunicar de forma harmoniosa para que seja compreensível, né? O entendimento do assunto, o entendimento da crítica fornecida dentro do texto. Os sinais de pontuação, eles não vão gerar essa quebra de expectativa ou esse humor. Quando se fala em quebra de expectativa, está se falando mais do que eu compreendi, né? Se eu consegui entender o que está implícito no texto. Então, o humor, a resposta correta é: o humor ele é gerado pela resposta do menino. Na imagem aqui, ela saiu meio que cortada, mas esse menino, ele tá fazendo xixi na calçada. Por isso a pergunta da mulher, né? Perguntou se ele não tem educação, porque é normal que as pessoas tenham bons modos e simplesmente não saiam fazendo xixi em qualquer lugar. Então, como resposta, ele critica, né? A resposta dele critica e nos faz refletir a respeito da nossa sociedade, que existem várias pessoas que ainda vivem em situação de miséria, de pobreza e que não têm acesso a uma educação de qualidade, não têm acesso a uma saúde de qualidade e nem estão seguros. E quando eu falo de segurança, quando se fala de segurança nesse sentido, se fala de tudo. Então, nós vamos ter como resposta correta para essa questão número 1, a alternativa B. O humor, ele é gerado nessa charge através da resposta do menino. Porque não foi com essa intenção que a mulher fez essa pergunta para ele, né? Quando ela perguntou se ele tinha educação, ela está falando de bons modos, de costume, de saber como agir de forma correta na sociedade, né? E aí ele vai mais além, ele fala que ele não tem acesso a princípios básicos e que todo cidadão precisa ter. Ok? Vamos à questão número 2. A questão número 2, ela vai fazer também a interpretação de uma charge, né? E aí, a questão número 2, ela pergunta o que nós podemos identificar como crítica dentro do texto. Aí, na linguagem não verbal, nós vemos uma pessoa mais velha e uma pessoa mais nova, né? Sentadas ao chão, e a gente percebe lixo em volta deles, né? Escoradas em um muro. As roupas deles estão rasgadas, o cabelo tá grande, a barba do senhor tá
bem grande, a gente percebe que eles não estão numa situação de cuidado pela expressão da imagem, a expressão corporal deles é uma situação de tristeza, de desânimo, enfim. Aí o menino fala assim: atualmente, o meu maior sonho de consumo é ter o que consumir. Então, a crítica, a gente pode identificar como crítica, e aí a alternativa da letra A diz assim: a crítica está na difícil situação de idosos que moram na rua. E aí a gente olha para essa alternativa e faz a análise do que a gente está vendo juntamente com a linguagem verbal e não verbal. A gente percebe que não é só o idoso que mora na rua, não são só idosos que moram na rua. E o contexto da charge, ela não se trata especificamente de uma pessoa idosa. Daí nós já podemos cancelar a alternativa A, né? Letra B, crianças que moram na rua mesmo tendo família. A crítica feita aqui, ela está baseada apenas nas crianças? Não. Aqui a gente percebe um jovem e um idoso. Então, não se fala apenas de criança. Já cancelamos a letra B. Letra C. O contraste existente entre o sonho de consumo de pessoas que moram na rua e a situação de miséria que os mesmos apresentam. Será que é essa? Essa aqui está mais dentro do contexto da pergunta, né? Letra D. A crítica feita é com relação ao sonho dos moradores de rua? Será que eles sonham... será que a charge ela trata apenas dos sonhos? Então, a resposta correta aqui é a letra C, a alternativa C, né? Quando se fala em consumismo para uma pessoa que tem casa, uma pessoa que tem família, e apesar de que muitas pessoas elas não têm tudo que querem, né? Se fala de bens materiais, né? O consumismo ele está voltado a essa questão de bens materiais, essa questão de sonho, né? Do que eu quero ter, se é um carro, uma casa boa, se é uma faculdade. Então, esse contraste para os moradores de rua vai além de bens materiais. Eles querem ter o que consumir para se alimentar, para comer, né? Para não passar fome, enfim. Então, a resposta correta da questão 2 é a alternativa C. Vamos à questão 3. Aqui na questão 3, nós vamos ter outra charge, né? Aí na parede tem escrito assim, rede social. Aí o pai de família fala assim, rede social aqui em casa é outra coisa. Então, nós vemos o quê? A gente percebe que essa família é uma família carente, a família que está sendo retratada aqui nessa charge. Como que eu sei que é uma família carente? Pelos remendos que tem na rede, pela quantidade de gente que tem na rede. E aí, aqui vai muito, muito além. A gente pode falar sobre várias coisas só olhando para essa imagem, né? Que eles têm muitos filhos, eles são pobres, talvez não tenha a questão, não tenha condições de sustentar a todos, né? E eles têm que dividir o pouco que tem. Aí o comando da questão 3 diz o seguinte: o efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos, ou seja, a combinação da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Assim, a gente consegue compreender qual foi o efeito de sentido que o autor ele quis colocar dentro dessa charge, né? No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a... É uma homonímia, né? Utilizada para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica. Letra B, ele está sendo irônico para conferir um novo significado ao termo outra coisa. Será que a frase que a gente tem que usar, a expressão que a gente tem que usar e que gerou mesmo um efeito de sentido diferente foi outra coisa? A gente percebe claramente aqui que a expressão que gerou realmente um efeito de sentido foi a expressão rede social. Então, a alternativa B a gente já cancela, né? Vamos analisar as outras. Letra C, personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico.
Aqui ele está dizendo o quê? Personificação nessa questão de oposição do mundo real e do mundo virtual. Ele está falando que na internet as pessoas, a gente vai sempre mostrar o nosso lado bom, o que a gente tem de melhor, né? E muitas vezes as pessoas, elas postam uma coisa, né? E na verdade a realidade que elas vivem é outra. Então aqui a gente já pode meio que cancelar, porque o sentido expresso na charge não é bem isso. Ele não está falando, não está querendo expressar essa questão do que se é postado no mundo virtual e do que se é vivido no mundo real, né? O segredo para interpretar aqui essa charge está na expressão rede social. Daí a alternativa D traz como resposta, dizendo que o contexto da ilustração, né, a frase proferida, rede social, recorre a polissemia. O que é polissemia? Quando uma frase, uma expressão ou uma palavra, ela tem múltiplos sentidos, né? Ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social, para transmitir a ideia que pretende veicular. Então, a gente vai ter aqui como resposta correta a letra D, porque a expressão, a frase central daqui, que parte o debate, a discussão e as críticas que o autor quer trazer, ela parte da expressão rede social. Então, rede social, quando a pessoa pega essa expressão, ela entende que as páginas que a gente cria na internet, como Facebook, Instagram, né, para postar as coisas que a gente faz, enfim. Aqui ele utilizou essa palavra de rede social com mais de um sentido. Esse sentido do meio da internet, né, de mostrar a nossa vida, e o sentido de dividir, né, a miséria, a pobreza. A gente percebe mais, eu vou enfatizar mais uma vez que a gente fala de uma família pobre, de uma família carente, pela quantidade de crianças que tem na rede, pela cara de desesperado do pai, a cara da mãe, os remendos na rede. A gente percebe que não é uma família rica, que não é uma família que tem condições financeiras. Então, a resposta certa da questão 3 é a alternativa D. Vamos à questão 4. A questão, o cartoon, né, o texto, o suporte que tem na questão 4, ele vai ser utilizado para responder a questão 4 e 5, né? E aí, no cartoon diz assim, tem um monte de índio, né? E um deles diz assim, pronto, está começando a globalização. Por quê? Aqui se retrata das expedições de Vasco da Gama, né, quando eles descobriram a América, né, e daí encontraram os índios, e tem todo um contexto histórico. Mas com qual finalidade o cartunista ele escreveu um texto desse tipo, né, utilizando essa linguagem não verbal, utilizando essa fala? Qual foi a finalidade dele? A letra A diz: chamar a atenção para um aspecto da vida contemporânea. Letra B: despertar a sensibilidade artística e a criatividade. Agora vamos aqui à letra B. Tem algo a ver, né? Será que o autor ele escreveu um texto para despertar nos seus leitores a sensibilidade artística e a criatividade? Então, a letra B nós já vamos cancelar, porque o conteúdo dela não tem nada a ver com o propósito comunicativo, a finalidade desse texto. Letra C, informar sobre um acontecimento de caráter jornalístico. Isso foi algo que permeou esse acontecimento da descoberta das Américas. Foi algo que permeou apenas o meio jornalístico? De jeito nenhum, vamos cancelar a alternativa C também. E a alternativa D diz o seguinte: informar sobre um tema polêmico utilizando argumentos. O tema aqui é polêmico, mas aqui a gente não percebe nenhum tipo de argumento, né? Ele não está tentando convencer ninguém de que ele está correto. Ele está pondo em questão, ele está pondo em debate o questionamento sobre o que seria essa globalização. E aí o entendimento desse cartoon, ele está voltado a essa questão de globalização, né?
Então, a resposta correta aqui, a alternativa correta, é a letra A. O cartunista, ele quer chamar a atenção para um aspecto da vida contemporânea, né? O que aconteceu lá relatando o que aconteceu na descoberta da América e tentando relacionar com o nosso modo de vida atual. Vamos então à questão 5. De acordo com os estudos realizados sobre o gênero cartoon, podemos afirmar que o cartoon, letra A, aborda temas variados e critica determinados aspectos da sociedade por meio do humor ou ironia. Letra B, é um gênero da esfera jornalística que só contém elementos da linguagem verbal. Então, o cartoon ele vai fazer uso apenas de textos escritos, não vai fazer dos textos visuais, das imagens. Então, a letra B a gente já vai cancelar, porque ele não utiliza apenas elementos da linguagem verbal. Ele também utiliza elementos da linguagem não verbal, né? Letra B cancela. C, faz somente o uso da linguagem não verbal. Aqui nesse cartoon a gente percebe apenas o uso da imagem. Não, né? Cancela a letra C. O cartoon ele vai tratar apenas de temas políticos e só vai fazer uso da linguagem formal? De jeito nenhum. Então, muitas vezes, para gerar humor em um cartoon, em uma charge, em um meme, o autor ele vai se utilizar da linguagem informal também, até mesmo para se aproximar mais do leitor, para que ele compreenda melhor a finalidade do seu texto e a crítica que ali vai estar. Então, a resposta correta, né, nós vamos identificar, né, como característica do cartoon, um gênero textual que aborda temas variados e critica determinados aspectos da sociedade por meio do humor ou da ironia. Então, como o tema que a crítica que a gente consegue perceber aqui, essa questão da globalização mesmo, né? O que seria essa globalização? É algo que chega para todos, né? Será que os índios eles não viviam bem melhor em harmonia com a natureza antes de serem descobertos pelos ditos civilizados, né? Então, o cartoon ele vai abordar temas gerais, ele vai criticar de forma geral a sociedade, seus costumes, seus modos, e ele também é um texto atemporal. Ou seja, qualquer pessoa, em qualquer momento do tempo, ela vai conseguir compreender, porque ela vai tratar de temas relacionados mesmo ao comportamento humano. Então, a alternativa certa é a alternativa da letra A. Vamos à questão 6 e 7. Então, eu vou utilizar esse texto, esse verbete, que é um verbete enciclopédico, e aí foi o primeiro gênero textual que nós estudamos, né, nesse bimestre. Eu vou utilizar esse mesmo texto para responder a questão 6 e 7. Aí o enunciado da questão diz assim: em um verbete enciclopédico, muitas vezes é necessário que se exponham a contextualização histórica antes da apresentação. Nós estudamos o quê? Que o verbete enciclopédico ele tem a função de ampliar os conhecimentos do leitor sobre um determinado tema, né? Diferente do verbete de dicionário, que vai apenas trazer os significados das palavras, né? Os diversos significados das palavras. O verbete enciclopédico, não, ele vai aprofundar os conhecimentos sobre determinado tema. Então, para isso, ele vai trazer, além do conceito, um contexto histórico, ele vai exemplificar, ele vai classificar, ele vai trazer exemplos, né, e até mesmo imagens, para que o leitor ele leia aquele verbete enciclopédico e ele realmente aprofunde seus conhecimentos sobre a questão abordada ali, o tema abordado ali. Aí a questão 6 diz o seguinte: qual das alternativas seria uma opção adequada de paráfrase do texto do verbete? O que é uma paráfrase? É quando eu digo a mesma coisa que o autor disse, só que com outras palavras, com as minhas palavras. Então, para eu fazer uma paráfrase, eu tenho que o quê? Pegar palavras daquele mesmo contexto que ele quis dizer dentro do texto. Eu utilizo sinônimos, né? E eu também posso meio que resumir e adaptar por uma única palavra o que ele falou numa frase inteira. Vamos ler o texto?
Para escapar dos seus inimigos, certos animais e vegetais possuem maneiras curiosas para se defender. O gambá e o percevejo exalam mau cheiro para afugentar seus atacantes. O ouriço do mar tem espinhos protetores em volta do corpo. O polvo solta uma tinta que escurece a água, facilitando assim a sua fuga. O cacto também tem espinhos protetores. As flores do açafrão são parecidas com as de outra planta chamada cólquico, que por ser venenosa é evitada como alimento por certos animais. Por causa dessa semelhança, o açafrão fica protegido também. Então, qual dessas alternativas parafraseia esse verbete de enciclopédia? Então, a letra A diz assim, ó: existem diversas maneiras de as espécies se defenderem de seus predadores naturais, como o ouriço do mar, que exala um mau cheiro, um cheiro forte que é capaz de espantar possíveis ameaças. Dentro do texto, ele disse que o ouriço do mar tem espinhos protetores e que não é o ouriço do mar que exala mau cheiro. O que exala mau cheiro é o gambá e o percevejo. Então, a letra A não é uma paráfrase, né? A letra A, ela utilizou aqui, ela trocou informações, né? Características dos animais. Então, cancela a letra A. Letra B. Apesar de o gambá exalar mau cheiro, sempre que se sente ameaçado, não é possível afirmar com certeza se essa é uma tática de defesa ou se, na realidade, trata-se de um ataque. Então, o verbete enciclopédico que nós lemos, ele não fala de defesa ou de ataque. Ele está falando o quê? Das artimanhas que os animais utilizam, né, para se proteger no meio natural. Então, a letra B cancela. Então, vamos para a letra C. Na realidade, há diferentes maneiras de as espécies se defenderem de seus predadores, como as flores do açafrão, que ficam protegidas por serem parecidas com as de uma planta reconhecidamente venenosa. Então, observem aqui a letra C. Ela utilizou a palavra natureza, né, para falar de todas as espécies. Então, ela não precisou aqui falar do gambá, do ouriço do mar, do polvo. Então, quando ele falou na natureza, ele utilizou todos os animais, todas as espécies, né, que têm mecanismos de defesa. E aí, quando ele utilizou as espécies se defenderem, ele fez a retomada de todas as espécies, de todos os animais que foram citados no texto. Aqui ele utilizou um mecanismo de paráfrase, que não foi preciso ele citar cada uma das espécies. Quando ele colocou espécies, são todas, inclusive todas as que foram citadas dentro do texto. Mas vamos à letra D. Reconhece-se que os espinhos de um cacto são responsáveis pela defesa da planta, o que os torna diferente dos espinhos que se espalham pelo corpo dos ouriços do mar. Isso aqui não é conteúdo que está sendo retratado dentro desse texto, né? Ele não está falando das diferentes, ele não está comparando as diferentes maneiras, né, das espécies dos animais se defenderem. Então, a alternativa correta para essa questão, para a questão 6, é a letra C, né? Foi a que se aproximou mais da paráfrase do texto. Então, quando eu vou fazer paráfrase, eu tenho que ter muito cuidado se as palavras que eu vou utilizar, se a forma comunicativa que eu vou utilizar, ela vai estar próxima ao conteúdo, ao objetivo do texto principal, do texto que eu estou parafraseando. Então, a alternativa C melhor parafraseia o verbete enciclopédico que nós lemos. Vamos à questão 7. Os verbetes representam um gênero textual encontrado em diferentes fontes, como dicionários, glossários e enciclopédias. Por meio da observação do texto, que é um verbete de enciclopédia, pode-se notar que o gênero verbete
Então, a questão 7, ela pede para que você associe, a partir do texto que você leu, as características de um verbete, né? Então, o verbete enciclopédico é, letra A, aquele em que, no caso de uma enciclopédia, se apresentam de significados de uma palavra nos mais variados contextos. Então, aqui, ele está falando a característica de um verbete de dicionário. O verbete enciclopédico, ele não traz apenas o significado de uma expressão, de um termo, de uma palavra. Ele traz outras e mais informações, e as mais informações possíveis, né? Letra B. Ele é caracterizado pela informalidade na linguagem? Geralmente, os verbetes de enciclopédia, eles utilizam uma linguagem formal. Letra C. É geralmente impessoal, escrito como linguagem formal, e no caso das enciclopédias, pode conter informações específicas sobre o assunto em questão. Então, a letra C é o que se aproxima mais das características que nós discutimos até aqui. Letra D. Traz tanto em dicionários quanto em enciclopédias o maior número possível de significados de uma palavra. Então, a letra D a gente também vai anular. Então, são características de um verbete de enciclopédia as respostas que estão lá na letra C. Ele é impessoal, ele não vai retratar a opinião do autor, de quem escreve. O autor não pode dar a sua opinião dentro do texto, né? Ele é impessoal, ele vai falar de forma neutra, de forma objetiva, de forma clara sobre as características do tema que vai ser retratado no verbete de enciclopédia lá. Ele contém informações específicas sobre um assunto em questão, um tema em questão. Então, essa alternativa é a que melhor retrata as características de um verbete de enciclopédia. Vamos à questão 8. Na questão 8, nós vamos ter a análise de um meme, né? O meme, apesar de ser um gênero textual um pouco meio que banalizado, ele também utiliza... Ele também vai retratar de forma crítica a sociedade como um todo em diversos temas, né? O comando da questão é o seguinte: entre os gêneros digitais, inclui-se os memes, criações muitas vezes anônimas e rápidas, tanto em termos de leitura como em possibilidade de compartilhamento. Considerando as características dos memes, observe o texto. Aí o meme diz assim: tem uma mulher sentada com a roupa que a gente percebe que é uma roupa que as pessoas utilizavam antigamente, né? Ela tá meio que, a fisionomia dela é meio que assim imponente, né? Com a espada na mão, sentada, a gente entende que seja um trono. E aí o texto verbal diz assim: aproveitando o dia da proclamação da República para proclamar que eu não sou obrigada a nada. Então, é um meme bastante significativo, né? Porque ele tá falando realmente do papel da mulher, apesar dessa mulher, ela está sendo retratada como se ela fosse ela vivesse numa sociedade mais antiga. E a gente sabe que os preconceitos da sociedade antiga em relação ao papel da mulher, ao comportamento da mulher, elas eram mais preconceituosas, né? Hoje mudou muita coisa, mas essas ideias elas chegam na nossa atualidade. Aí o comando é o seguinte: em certa medida, o meme apresentado se aproxima em suas características da crônica, mais especificamente por. Então, a crônica é um gênero textual que ela vai estar muito ligada ao momento atual de produção, né? Por quê? Porque ela vai se basear no acontecimento do cotidiano para construir a sua narrativa, para construir o seu enredo, né? E o meme, ele está muito ligado ao contexto de produção, né? Esse contexto de produção, ele precisa retratar o momento, né? Geralmente vai retratar o momento que está sendo mais falado, vai fazer críticas. Apesar do meme ele ser meio que um gênero textual meio que banalizado, né? Por conta de várias brincadeiras que as pessoas utilizam, mas ele também é um meio de crítica da sociedade. E um meio
muito mais eficaz no sentido de compartilhamento, de chegar a mais pessoas, porque ele está diretamente impregnado lá na internet. Ele surgiu dentro da internet, ele surgiu nas mídias digitais. Então, vamos identificar qual que é a alternativa. Responde como que o meme se aproxima da crônica, né, em relação às suas características. Letra A. Seu caráter duradouro se manifesta principalmente pela formalidade da linguagem e pela elaboração da sonoridade. Então, nem a crônica, nem o meme, elas vão ter uma linguagem formal. Elas vão se utilizar de uma linguagem mais informal para se aproximar do seu leitor. Então, a letra A a gente já cancela, a gente já descarta. Letra B. Sua capacidade de argumentar com conceitos formais sobre um ponto de vista polêmico. Pode ser, né? Mas assim, o meme, ele tem o objetivo, tanto o meme como a crônica, são textos que têm o objetivo de convencer o leitor de que o que está sendo retratado em ambos os textos é verdade e de persuadir esse leitor? Acredito que não. Então, a gente também vai descartar a letra B. C. Sua publicação primordialmente em veículos como jornais ou revistas de grande circulação. Então, o que eles têm de característica semelhante é apenas o meio em que eles são vinculados. Também eu acho que vai mais além disso, né? Então, vamos à letra B. Suas íntimas relações com o seu momento de produção. Então, aqui nós vamos ter como resposta correta, na questão 8, a alternativa correta, a letra D, porque tanto o meme como a crônica, eles vão retratar e eles vão estar muito ligados, diretamente ligados, a respeito do meio atual de produção. Então, eles vão ser produzidos baseados em acontecimentos marcados naquele tempo, naquele dia, naquela hora, ok? Vamos à questão 9. Na questão 9, nós também vamos ter um meme, né? E aí o enunciado é o seguinte: apesar de, no caso dos memes, a linguagem ser informal, apesar dos memes eles terem como característica, né, a informalidade, é comum que eles apresentem, em sua maior parte, características da gramática normativa. O que é a gramática normativa? As regras de uso, de utilização da nossa língua, né? Observe tais características no meme. Então, o enunciado da questão 9, ele pede para que a gente analise, para que nós, né? Para que a gente analise essa questão da gramática normativa, né? Aí diz assim: linda, seu nome é Capitu, porque você capturou meu coração. Então, esse meme, ele trata de um romance bem famoso, que é o romance Capitu, né? Só que o enunciado da questão, ele nos direciona, né, a fazer uma análise com respeito às características da gramática normativa. Aí diz assim: a palavra linda, que aparece no início do meme, letra A, é o sujeito da oração, referindo-se de maneira direta àquelas mulheres que leiam o meme. Então, a função do sujeito dentro de uma oração é referir-se diretamente ao leitor. O sujeito da oração é aquele que pratica, né, a oração. Então, para isso, a gente tem que identificar o verbo, identificar o predicado e ver aquele que está realizando a ação, né? Quem está se referindo à ação verbal ou estado do verbo. Então, a letra A ela é descartada. Por quê? Porque o sujeito ele nunca vai se referir diretamente a quem lê a oração. Ele é aquele que pratica a ação verbal. Letra B. É um exemplo de vocativo, termo que na oração aparece isolado por vírgula. Aqui a gente pode considerar a letra B. Notem que o lindo ele está isolado do restante da oração por vírgula, né? Ele não é o sujeito, então a gente pode considerar. Vamos lá, letra C. É um exemplo de vocativo, termo que, segundo a gramática normativa, pode vir ou não isolado por vírgula, assim como o sujeito. Então, o vocativo, ele deve sempre vir isolado por vírgula,
né? Porque ele não é um elemento essencial da oração. Então, a letra C a gente vai cancelar. Letra D, pode ser o sujeito ou o vocativo da oração, dependendo de como seja lido pelo interlocutor a que se refere? De jeito nenhum. Sujeito é um termo essencial e o vocativo é um termo acessório. Então, a letra D descartada completamente. Então, a alternativa certa para a questão 9, pessoal, é a letra B. Ele é um vocativo, ele se direciona diretamente ao leitor, né? Ele está isolado por vírgula, ele não faz parte da oração, ele não interfere diretamente na oração, né? Quando se fala em relação aos termos essenciais de uma oração, que é o sujeito e o predicado. Então, essa palavra linda tá escrita, tá sendo colocada dentro da oração da forma correta, isolada, né? E ela faz esse direcionamento direto ao leitor. Vamos à questão 10. Na questão 10, nossa última questão, tá acabando, é a análise pede para que a gente faça a análise de uma charge. Mais uma vez, a charge é um gênero textual que vai utilizar a linguagem verbal e não verbal, né? Para criticar a sociedade num momento específico de produção. Então, tá marcado no tempo. Então, vamos lá. A mulher fala assim, tem uma mulher, né? Jogando água na calçada através de uma mangueira, né? A gente vê que a água escorre pelo ralo. Aí ela diz assim: e daí, na minha casa, ainda não tá faltando água. Aí o homem responde assim com a cara bem braba, e a gente percebe que a fisionomia da mulher é uma fisionomia de despreocupada, né? Como não tá faltando água ainda na casa dela, então ela se sente na obrigação que ela se sente no direito de desperdiçar a água, né? E o homem muito preocupado, ele diz assim, e com raiva, né? Meio que a gente percebe que ele tá bem alterado. Mas pelo jeito tá faltando muito bom senso. Então, o comando da questão é o seguinte: da leitura da charge, é correto afirmar que na fala. Letra A, da mulher, o vocábulo daí sugere que ela desconhece o fato de que há escassez de água em outras partes da cidade. Então, vamos voltar lá na fala da mulher. E daí, na minha casa ainda não tá faltando. Então, a gente vai descartar a alternativa A, porque a gente percebe que ela sabe que está faltando água em outros lugares. Mas ela está preocupada, ela está despreocupada porque na casa dela ainda não está faltando, né? Então, vamos cancelar a letra A, porque ela sabe que há falta de água, que há escassez de água em outras partes da cidade. Letra B, da mulher, o vocábulo ainda sugere que ela sabe que a água pode vir a faltar em sua casa, como já ocorreu em outras. A B a gente pode considerar meio que correta, né? Vamos ler as outras. Letra C. Do homem, o vocábulo jeito sugere que ele crê estar mais bem preparado para lavar a calçada que a mulher. Então, o homem ele não acha que ele está preparado para lavar a calçada. Não, ele está preocupado mesmo com o fato dela estar desperdiçando água, sendo que em vários lugares não tem, né? Há essa escassez de água. Então, descarta a letra C. D. Na fala do homem, o vocábulo mais sugere que ele aprova inicialmente a atitude da mulher para só depois criticá-la. Então, o mais, ele é uma conjunção adversativa, né? Ele é utilizado no sentido de oposição, mas a gente percebe que o homem, ele não aprova em nenhum momento a atitude da mulher, né? Ele já critica ela de cara, ela diz que ela não tem bom senso porque ela tá lá desperdiçando água, enquanto muita gente tá sem. Então, aqui nós vamos considerar como a alternativa correta a letra B. Né? Na fala da mulher, o vocábulo ainda sugere que ela sabe que a água pode vir a faltar em sua casa, como já ocorreu em outras, mas como ainda não falta na casa dela, ela não se importa, ela vai continuar desperdiçando. Então, pessoal, essa era a nossa última questão. Eu espero que a correção ela tenha sido produtiva e que vocês tenham acertado muitas questões, que vocês são ótimos e vocês estão preparados e vocês sabem do conteúdo.
Beijo e até a nossa próxima aula.